Gente, hoje eu tô aqui no escritório do jornal. Eu fiquei até um pouquinho mais tarde trabalhando e aí também eu vou no barbeiro daqui a pouco, minha barba tá muito grande. E eu decidi falar um pouquinho para esse vídeo de sábado sobre o processo de escrever um livro, mas principalmente a fase em que eu estou agora. Eu estou escrevendo um livro, se vocês não sabem, provavelmente não, acho que eu nunca falei sobre isso aqui nesse canal. É um assunto que tem me atravessado aí nos últimos dias, porque escrever um livro é fácil em alguns momentos, no momento onde a gente dá o start, onde a gente começa a escrever, onde a gente sabe os personagens, sabe a história, sabe os temas que estão ali envolvidos, mas quando a gente começa a escrever, chega um momento da história em que a gente fica com muitas dúvidas e muitas coisas recorrentes começam a acontecer. E isso não é só difícil tecnicamente, né, no sentido de montar cenas, de saber para onde o livro vai, mas emocionalmente acaba sendo uma parada que pega bastante. Mas antes, deixa eu te situar um pouco. Eu estou escrevendo um livro que se chama Steve Olhando para o Céu. Ele se passa numa cidadezinha do sul de Santa Catarina, na década de 90, mais especificamente em 1993. A história gira em torno de um grupo de amigos de 10 anos ali, mais ou menos, que eles estão tentando lidar com uma perda. Então eles têm um amigo que morre, o nome dele é João Pedro, e eles começam a tentar lidar com esse luto e eles descobrem que na verdade a morte do amigo dele não foi bem um acidente. E aí tudo começa a se complicar quando chega um novo garoto à cidade, cujo nome também é João Pedro. E aí é uma história sobre perda da infância, sobre luto, sobre várias questões que envolvem a nossa infância e a gente acaba não pensando tanto, porque a gente simplesmente começa a viver e esquece essas coisas. E acaba também sendo uma história sobre esse desejo obsessivo, sabe, de a gente encontrar respostas quando as pessoas parecem não querer respostas. Então, quando o mundo decide se calar sobre algumas coisas, só que você não tem uma resposta adequada àquilo que você está sentindo e você consegue, sabe, você começa a perceber que as coisas não são realmente como elas deveriam ser. Eu comecei esse projeto, comecei a escrever esse livro sabendo aonde esse livro vai terminar. Então eu sei como esse livro vai terminar. Então o meu problema não é o final do livro. O problema é chegar ao final do livro. E aqui entra a primeira coisa que eu queria dizer pra você que escreve ou não. É que todo mundo deveria escrever. Independente de ser um livro, independente de ser um pensamento, um parágrafo, qualquer coisa, todo mundo deveria ter um caderninho de anotações. E eu digo escrever mesmo, eu não tô falando de você fazer um bloco de nota no seu celular. Tô dizendo escrever, pegar uma caneta, papel e começar a simplesmente soltar ideias ali. Ideias que você não sabe onde vão dar, mas simplesmente no sentido de organizar ideias, no sentido de colocar no papel aquilo que está na cabeça. Às vezes colocar no papel aquilo que está na sua cabeça ajuda a desembaralhar muita coisa da sua cabeça, ajuda, sei lá, é como limpar uma mesa, sabe? É como limpar uma sala escura, é como, sei lá, organizar ideias, organizar o teu quarto. Enfim, é como botar a cabeça em ordem. Escrever ajuda a gente a fazer isso. Mas escrever um livro, mesmo que a gente ame fazer isso, quem gosta de escrever, quem escreve um livro, enfim, nem sempre é prazeroso. Assim, na maioria das vezes não é prazeroso, na verdade. Tem dia que a gente, sei lá, a gente escreve um capítulo, termina, olha pra ele e fala assim, cara, legal, bonito, mas vazio. E uma coisa que eu sempre decidi desde o começo da escrita desse livro é que, cara, eu quero que o que eu escrevo me pegue também. Sabe, eu quero terminar de ler uma frase e ficar, caraca, isso aqui é bom, isso aqui não apenas bom, mas isso aqui mexeu comigo de alguma forma. Sabe? Porque não necessariamente uma coisa bem escrita vai fazer com que a gente se emocione, vai fazer com que aquilo tenha uma certa verdade, sabe? O Stephen King tem um livro chamado Sobre a Escrita, e nesse livro ele fala uma coisa muito legal que eu nunca esqueci. Ele fala que a gente não pode esperar conquistar as outras pessoas. Eu não vou saber como ele citou nesse livro, mas ele fala mais ou menos isso. Você não pode querer conquistar as outras pessoas por aquilo que você escreve, se nem você mesmo conseguiu ser conquistado por aquilo que você escreveu. Então é um pouco isso de que a nossa escrita tem que mexer com a gente, sabe? A nossa escrita, aquilo que a gente escreve, tem que fazer isso com a gente, tem que fazer com a gente o que a gente quer fazer com as outras pessoas através da leitura do nosso texto. É isso que eu busco quando eu escrevo, sabe? Quando eu escrevo eu não quero, sei lá... Não é essa bobagem também de tipo assim, eu não escrevo para ser lido. Não, eu escrevo para ser lido. Todo autor escreve para ser lido, gente. Pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio de, eu escrevo para mudar o mundo, eu escrevo... Não, cara, a gente escreve porque a gente quer ser lido e porque a gente acha que as nossas histórias importam para as outras pessoas. Só que aí entra esse dilema que eu tô agora, e aí entra muito por essa questão de será que isso vai ser só uma parada piegas e clichê que eu vou fazer no meu livro para emocionar as pessoas ou realmente isso aqui tem verdade, sabe? A questão é, eu preciso matar um personagem.
Preciso no sentido de a história está caminhando para que este personagem morra. E aí acaba ficando muito nessa questão de eu tenho esse personagem e a morte dele, ela faz sentido de qualquer maneira. De qualquer maneira que eu mate ele, e vai fazer sentido. A questão é, vai fazer sentido e é clichê? Ou vai fazer sentido e eu só vou criar uma tensão e, sabe, tipo, vai ser algo ousado ou vai ser só, tipo, criar uma tensão pro final do livro, sabe? Eu não quero isso, eu quero que se eu for fazer isso, que seja um ponto de virada honesto dentro do livro e que faça sentido e que mexa com as pessoas, mas que não seja simplesmente, tipo assim, uma coisa técnica que eu vou fazer para que o livro caminhe até o final. Mas é difícil, cara, porque escrever é também se apegar, tanto a personagens quanto a capítulos. Então, eu tenho muitos capítulos já escritos e eu gosto muito de uns capítulos, gosto de todos, né, até agora. Só que a gente tem aquele capítulo especial, sabe, que se eu chegar lá no fim para publicar isso aqui e eu tiver que tirar alguma coisa, eu não vou tirar esse capítulo, sabe? E é assim com os personagens também. Tem muitos personagens que eu gosto. Assim, todos os personagens principais eu gosto, tanto as crianças quanto os adultos. Eu esqueci de falar isso, tem 3 adultos também, né, que são protagonistas. Um jornalista, um dono de videolocadora e uma secretária. Então eu gosto muito de todos esses personagens, mas tem alguns que ganham o nosso coração, né? E a gente fica... E aí quando a gente cria alguns personagens, parece que a gente vai se apegando a eles, claro. E aí meio como se eles se tornassem nossos amigos, assim. Então, clichêzão, beleza, mas é verdade. E aí, quando você tá ali quase todo dia escrevendo e dando palavras pra ele, sabe, criando diálogos onde eles estão envolvidos, você fica, caramba, cara. Você começa a criar uma conexão com eles. Não é um amigo imaginário, gente, não é isso, não tô falando isso. Mas você começa a criar um gosto por escrever para aquele personagem, por exemplo. E às vezes o personagem tem ações parecidas com as suas, ou ações que você queria ter tomado e não conseguiu tomar, porque a literatura tem um pouco disso, de a gente tentar consertar o mundo, tentar fazer com que coisas que foram feitas de forma errada sejam feitas de forma correta, sabe? Tarantino faz muito isso nos filmes dele, sabe? De, tipo, mudar um pouco a história e mudar a forma como as coisas aconteceram pra que seja uma espécie de, sei lá, não redenção do passado, mas de uma nova realidade ou de uma realidade que ele gostaria que tivesse acontecido, sabe? Só que quando chega um momento onde eu tenho que matar ou não matar, cara, isso é complicado. Mesmo sendo ficção, mesmo, sabe? Cara, é uma criação minha e a gente entra numa outra parada que escrever de vez em quando vai ser bem sofrido. Assim, de vez em quando, quase sempre vai ser bem sofrido. E, cara, vai deixar a gente triste, cansado, vai deixar a gente de cabeça cheia e a gente não vai querer fazer mais aquilo por 3 ou 4 semanas, como já aconteceu comigo. E vai fazer a gente duvidar também. Será que eu sou bom? Será que eu tô escrevendo bem e tal? Aqueles dilemas de escritor que sempre surge, né? A gente tem que parar pra pensar que se isso se torna uma constante, alguma coisa tá errada, sabe? Escrever é difícil, é dolorido. Eu digo que a pior parte de escrever é escrever. Mas se isso não te traz mais alegria, se isso, sei lá, tá te fazendo mal, te faz duvidar, será que eu ainda gosto disso? Será, sabe? Cara, a gente tem que alinhar alguma coisa aí que não tá certa, sabe? Se você tá perdendo a alegria de fazer algo que era prazeroso pra você, talvez de alguma forma você tenha levado a escrita pra um lugar que agora não ocupa mais tanto aquele lugar que era antes, sabe? No sentido de antes a escrita tinha um lugar apenas de hobby, por exemplo, e aí você trouxe a escrita para um outro lugar, para um lugar, sei lá, onde você faz uma espécie de terapia na escrita ou uma espécie de, sei lá, você quer realmente viver da escrita e você trouxe ela para um outro lugar que agora não funciona mais, sabe? E aí é importante a gente parar e rever assim essas questões. E escrever, embora seja muito disciplina, porque escrever é você qualquer projeto, na verdade, é disciplina, né, gente? Mas a gente às vezes foca que escrever é disciplina, assim, cara, a gente tem que escrever todo dia, a gente tem que, pelo menos, sabe, uma folha ou duas, sei lá, um capítulo por semana, sei lá, a gente coloca metas para que a disciplina seja algo constante ali. Mas de modo algum é só disciplina. Né? O livro também, por exemplo, não é só sobre os personagens, ele vai falar muito sobre mim, quem eu sou, as perdas que eu vivi, as amizades que eu carreguei, o que eu ainda me pergunto sobre o passado, enfim. A gente tem que entender também que o livro não é só aquela história ou só aqueles personagens. O livro tem essa questão desse reconhecimento interno
para que no fundo eu, como escritor, olhe para aquilo e veja se aquilo que eu escrevi tem verdade mesmo, mesmo que seja só ficção. O primeiro capítulo que eu escrevi junta esses meninos numa tentativa de salvar uma capivara que está presa numa espécie de lamaçal químico, assim. E embora tenha muito humor nessa cena, tem bastante tensão também e tem uma espécie de fala, gesto, enfim, tudo que os personagens fazem ali é muito mais bonito pra mim do que qualquer explicação. Essas cenas que parecem pequenas, assim, às vezes me quebram mais do que, sei lá, uma grande revelação, um plot twist, enfim. Eu tô agora no capítulo 20, eu escrevi cerca de 160, 170 páginas até agora. A ideia é de que tenham 30 capítulos, então eu pretendo escrever aí mais 10 capítulos e que ele não ultrapasse aí suas 250 páginas por aí, para que também não seja uma coisa muito longa, né? Eu quero que ele se encerre ali. E antes de terminar, eu queria dizer uma coisinha para vocês que escrevem ou, enfim, que tem algum projeto. A melhor coisa que a gente faz é insistir. É isso. Embora eu não tenha uma previsão de terminar esse livro, provavelmente será até o final do ano, mas eu não tenho uma previsão concreta, né, de terminar esse livro, eu insisto. Então eu tenho esse projeto há mais de 1 ano e meio e eu estou insistindo e eu estou continuando escrevendo, mesmo que seja muito difícil. Mas no fundo é isso que torna um pouco a gente escritor, nessa insistência de escrever, mesmo que seja em papel, enfim, pensamentos. Mas é isso que torna um pouco a gente esse artista, esse escritor, essa pessoa que mexe com palavras e transforma essas palavras em frases, essas frases em parágrafos, esses parágrafos em histórias. A teimosia de continuar e tipo, mesmo sem ter certeza sei lá, se eu vou terminar esse livro da melhor maneira possível. Mas é insistir, continuar e tentar com que essa história seja a melhor possível dentro daquilo que eu consigo escrever. Se você se identificou com alguma coisa do que eu falei, se você está escrevendo um livro, enfim, compartilhe aqui comigo, conta o que você está escrevendo, mesmo que seja só para você, mesmo que seja algo que você não vai compartilhar com os outros, mas compartilhe aqui, né? Faça com que esse canal seja um canal onde a gente comece a compartilhar essas coisas e a gente se vê aí no próximo vídeo. Curte e se inscreve no canal.